Vou fazer algumas ponderações no início, que é o que a gente faz para todas as pessoas que vão iniciar um depoimento. Não sei se o diretor já esteve numa situação dessa. Já, né? Então, o senhor... Ah, então... Ai, que bom, que não é... Exato, que bom. Depondo, exatamente. Então, né, a gente faz algumas... O senhor está aqui com os seus advogados, acompanhantes, que é um direito que o senhor tem, né, de ser inquirido na presença dos seus representantes legais. O senhor está sendo ouvido, acredito que, né, em algo parecido com uma situação de uma testemunha, alguém que... Então, é só tomar esse cuidado com as informações que vão ser, né, prestadas aqui, para a gente não, né, incorrer em nenhuma infração mais grave. Eu acredito que isso já tenha sido apontado pelos procuradores, né, do Banco Central. E, enfim, existem perguntas obrigatórias que o ministro, né, pontuou, que são aspectos, né, de relevo para a investigação. E aí eu também tenho algumas questões. É lógico que a investigação toda está pautada nesse trabalho do Banco Central. Então, na verdade, é mais para que a gente consiga trazer outros aspectos que foram pontuados pelos investigados agora, nos depoimentos, e também em algumas partes, em alguns elementos da busca, que foram feitas em loco nos bancos. Na primeira pergunta, se o dirigente do Banco Master e do BRB os dirigentes do Banco Master e do BRB alegaram em seus depoimentos que diariamente reportavam a operação das carteiras da Tirreno ao Banco Central. Gostaria apenas que esclarecesse tecnicamente o procedimento desses reportes que eram feitos. O reporte das carteiras da Tirreno, das seções da Tirreno, passaram a ser feitas pelo BRB depois dos nossos questionamentos. Nós temos um questionamento em março, que está nos autos do ofício, mostramos nossa preocupação, e, a partir daí, o BRB, principalmente o BRB, reporta. Não necessariamente para mim, mas sim para o meu time, formado pelo supervisor, pelo auditor, pelo chefe da divisão que toca o banco. E eu, obviamente, também tinha informações, dado o caráter de relevo e as dificuldades de liquidez da instituição. Tendo em vista a repercussão para o sistema financeiro do caso, há mais alguma medida, nesse momento, importante para a sua preservação, além da liquidação do Banco Master, ou o Bacen já adotou todas as medidas? Pela ordem, desculpe, Excelência. A pergunta parece um tanto quanto vaga e um tanto quanto especulativa. Na verdade, é só ponderar que o colega inquirido fala sobre fatos e medidas que o banco pode potencialmente adotar. Primeiro, não são medidas que são adotadas só por ele. Nós temos uma diretoria colegiada, uma governança, e, em todo caso, são medidas que dependem de avaliações futuras, avaliações que estão em curso. Então, talvez, ou se Vossa Excelência pudesse especificar algum aspecto que causa particular preocupação, sobre o qual o inquirido pode trazer elementos mais concretos. Pois não. Na segunda. A repercussão para o sistema financeiro do caso. Há mais alguma medida nesse momento importante para a preservação, além da liquidação do
Essa é a minha ponderação. É que essa pergunta, com a devida vênia, é especulativa. Isso depende, claro, de avaliações futuras que vão ser feitas pela governança do Banco Central. Se ela acha que não tem nenhuma medida, se ela acha que ela É que a testemunha, perdão, só estou levantando a palavra pela ordem. A testemunha fala sobre fatos. Isso é uma avaliação. Isso não é, a princípio. Isso aqui é uma pergunta dirigida a ele. Há alguma medida nesse momento importante? Não é especulativo. Sim ou não há medida? Sim, essa medida ou não há medida? Eu acho que não consigo avaliar. Eu não sei qual é a resposta que ele vai dar, mas me parece que é uma pergunta direta. Eu fiz a minha questão de ordem. Agora, se perdão. ele quiser responder, ele não responde. A senhora poderia repetir a pergunta, Excelência? Que eu não tenho problema nenhum em responder a pergunta do ponto de vista como diretor de fiscalização. É porque, assim, Sim. essa questão, e até eu peço que o senhor explique como funciona a questão do procedimento sancionatório no âmbito do Banco Central, porque a comunicação, o que foi trazido pela defesa, é que não existe um procedimento sancionatório pelo master, instaurado em curso. No entanto, houve essa comunicação. Então, eu gostaria que o senhor explicasse por que foi feita essa comunicação antes do processo sancionador ser instaurado. Eu respondo sem sombra de dúvida. A comunicação feita ao Ministério Público é um dever de ofício que está na Lei Complementar 105, artigo 9º. É um dever de ofício. A propositura do processo administrativo sancionador, eu tenho até 5 anos para a propositura do processo administrativo sancionador. Mas, obviamente, como eu respondi para o Tribunal de Contas recentemente, nós estamos em curso não só desse processo administrativo sancionador, e de outros processos administrativos sancionador. Este é o curso normal da administração. Nós privilegiamos, primeiro, a comunicação ao Ministério Público dos fatos, dos indícios, que nós comunicamos indícios, obviamente o Ministério Público que toma a decisão. Quanto ao processo administrativo sancionador, é um outro curso na esfera administrativa. Do ponto de vista legal, à luz das normas e da lei que rege o processo administrativo sancionador, o processo administrativo sancionador será instaurado dentro da governança do Banco Central, vai passar por todas as instâncias, será dada defesa aos administrados e será julgado, como todo rito de processo administrativo sancionador. A lei me garante 5 anos, mas, obviamente, os processos administrativos sancionadores, se a defesa está perguntando, serão instaurados com toda certeza, porque também é dever de ofício da administração. Então, contra o Banco Master, será instaurado, além desse procedimento sancionador relativo às carteiras, um outro procedimento. Outros processos administrativos serão instaurados. Então, são outros, na verdade, no plural. Esse será instaurado, já está em curso, conforme nós noticiamos ao Tribunal de Contas, também serão instaurados outros processos administrativos sancionadores. Também, como deixamos claro na resposta ao Tribunal de Contas, outras comunicações ao Ministério Público foram feitas, também seguindo dever de ofício que está na Lei Complementar 105. Então, não existe essa vinculação de comunicação com o procedimento sancionador. Apesar de ser advogado, eu deixo claro que eu falo como diretor de fiscalização. A esfera penal e a esfera administrativa são esferas distintas no que diz respeito ao trabalho sancionador. Tá? Então, isso é bem claro. Isso está na Lei 13.506, do processo administrativo sancionador, no âmbito do sistema financeiro, tudo será feito ao seu tempo. Outra questão que foi muito batida aqui pela defesa, e algo que me chama muita atenção, é a dificuldade em admitir que as CCBs foram emitidas a partir de créditos que não existiam. As CCBs que é emitida, que é o dever
de emissão é de uma instituição financeira, só a instituição financeira pode emitir esse título. O próprio possível originador falou que nunca negocia nada com a Tirreno, nunca cedeu créditos com a Tirreno, então foram emitidas CCBs pelo Banco Master relativas créditos, títulos de créditos executivos, no meu entender, né, assim, insubsistentes, falsos, uma falsificação, uma fabricação de CCBs, porque elas foram emitidas pelo Banco Master. E aí, a rigidez, eu gostaria que o Banco Central, eu sei que ele tem carta circular sobre esse assunto, falando dessa emissão escriturária, dos títulos executivos, falando sobre... Existe uma lei que traz essa responsabilidade de emissão, né, relativa a esses títulos pela instituição financeira. E eu gostaria, porque eu sei que o senhor já tem uma estrada grande nessa área, que o senhor pudesse, se puder, se isso for algum fato viável de ser trazido, se em algum outro momento o Banco Central conseguiu identificar uma falsificação tão massiva de títulos, como ocorreu nesse caso do Banco Master, ou se, de fato, esse montante Hoje, é um... hoje o que é público, doutor Cristiano, nós já vivenciamos muitas coisas. O caso aqui em tela, em Apreço, é muito similar ao do Cruzeiro do Sul. O Cruzeiro do Sul, ele também gerou créditos inexistentes. E nós, aplicando técnicas de auditoria, identificamos casos concretos de emissão. É tanto que a técnica do Cruzeiro do Sul, como a central de risco de crédito, pegava créditos acima de R$5.000, ele gerou créditos de 4.900 e alguma coisa. E você aplicando a lei de Benford, também nós aplicamos aqui, e o caso concreto aqui também trazia, eram valores repetidos, igual em outros casos da espécie. Ou seja, e aí, meu advogado, a mesmo time que fez o trabalho do Cruzeiro do Sul, fez esse trabalho. Então, a técnica é muito parecida. É tanto que, no caso do Cruzeiro do Sul, tivemos que reduzir o valor da central de risco, que era R$5.000, para R$200, para dificultar a geração de crédito. Da mesma forma, no caso do Cruzeiro do Sul, se gerou créditos em vários lugares do país. Aqui também foi a mesma coisa. Assim, como você pode perceber, a Asteba e a SEBA são associações da Bahia. Veja a quantidade de créditos que foram gerados em outros estados. E aí, esse é o ponto. Do ponto de vista de técnica de auditoria, não assim. Quando você se debruça e aplica as técnicas de auditoria, você consegue constatar claramente a inexistência dos créditos. E aí, meus advogados deixaram bem claro, não fale além, mas tem uma questão central. Dona Maria recebeu o crédito? Tem um PIX ou um TED? Nós perguntamos várias vezes. Não tem elementos. A Tirreno, quantos TEDs, quantos PIX a Tirreno fez na sua gestão? Tem um TED e um PIX feito pela Tirreno. Não é isso. E também, aí, só voltando um pouco antes de ingressar no Banco Central, também o caso do econômico também foi similar, geração de créditos, porque tinha uma técnica de auditoria dos 200 maiores créditos. Lá, ele sabia da técnica de auditoria. Então, é algo que acontece no sistema financeiro e nós temos que estar preparados. Foi por isso que se criou o Central de Risco de Crédito, pós-econômico, foi por isso que se reduziu o valor do SCR no caso do Cruzeiro do Sul, e é por isso que a gente vai reforçando todas as estruturas de avaliação, de monitoramento e supervisão das instituições financeiras brasileiras. Uma outra questão também que foi trazida
pela defesa, do BRB. Não, primeiro eu vou começar pelos pontos do Master, que estão em conflito com o relatório, né? No relatório, o senhor o técnico, enfim, ele aponta que não existe essa movimentação financeira da Tirreno, ou seja, que ela não pagou pelos créditos. Isso foi rebatido pelo dono do Banco Master. Ele fala que aquele extrato é verdadeiro. Logo em seguida, o diretor do BRB fala que não, que aquele extrato é uma ficção, é um extrato meramente contábil e que, de fato, a Tirreno nunca nem recebeu esses valores, né, que existe essa. Então, assim, isso realmente foi identificado pelo Banco Central. Eu vou responder de forma objetiva, muito tranquila. Quando foi que nós decidimos, de fato, fazer a comunicação e a certeza da inexistência? Foi quando nós fizemos uma reunião com os representantes da Carto e da Tirreno, e na minha agenda pública. A gente começa a discutir, dado que a Cartos é uma empresa pequena, a Tirreno era uma empresa desconhecida, quem aparece como Cartos/Tirreno é o senhor André. E eu pergunto várias vezes, quanto você gerou de crédito? Ele começa, eu gerei 50, gerei 30, gerei 50 milhões. E a gente sabia que ele não geraria. Depois de 1 hora de inquirição, os valores iam subindo. Alguns diretores da Cartos falavam, eu nunca ouvi falar da Tirreno. Nunca ouvi falar da Tirreno. Ao fim e ao cabo, o André responde, não foi 200, não foi 300, nós geramos 6,2 bilhões. Isso é impossível, do ponto de vista técnico, uma empresa gerar isso. Ótimo. Onde estão os PIX, os TEDs de transferência? E a gente, na comunicação, que é um fato, só me detém ao fato, o único relacionamento da Tirreno é com o Master, iniciado em 23/5/2025. Isto está onde? No CCS, onde todas as relações de contas que nós temos estão lá no CCS. Não foram identificados fluxos financeiros da Tirreno, TED, PIX ou câmbio. E por que nós podemos afirmar isso? Porque a base de TED, todos os TEDs do Brasil, passa pelo Banco Central. Todos os PIX do Brasil passam pelo Banco Central. Câmbio, a base de câmbio, também nós temos a base de câmbio. É uma questão fática só. E já falei o único relacionamento no sistema financeiro da Tirreno é com o Master. Também fato, é só solicitar o CCS. Fluxo financeiro. Não foram encontrados fluxo financeiro da empresa nas bases de TEDs, STR, CIP, PIX ou operação de câmbio. SCR, não foi encontrada nenhuma informação sobre créditos tomados pela empresa no SR, no que diz respeito a Tirreno. Aí eu estou com um pouco de frio, você está aumentando, eu vou pedir para... Eu estou com muito frio, assim. Se for mais fácil desligar. Pode desligar. Obrigada. Doutora desculpa. Eu só me detenho nos fatos, aqui é só fato. Certo. Outro ponto que... E só complementando também, do ponto de vista que foi trazido, tanto para esclarecer, trazidos tanto pelo BRB como pelo Master, também está nos autos, está na comunicação feita ao Ministério Público, tem o extrato, que é o extrato para simples conferência, que o Banco Master entrega, faz uma emissão desse extrato. Está lá o valor de originação da Tirreno de 6,695, 6,6 bilhões. Está no extrato.
Esse é o extrato que o Banco Master fornece para a gente. Do ponto de vista meramente aqui, se eu for técnico, por favor, me corrijam, tá? Do ponto de vista contábil, aqui agora eu vou falar como contador, tinha uma operação de crédito na ponta ativa do balanço do Master e na ponta passiva tinha uma obrigação do Master para com a Tirreno. Outro fato muito interessante do ponto de vista contábil. Quando você faz cessões de crédito sem retenção de risco, o que se deve fazer? Deve-se reconhecer o ganho contábil, que neste caso, vou fazer a grosso modo, dado que o BRB pagou 12 bi, deveria ter um reconhecimento contábil no balanço do Master de 5,5 bilhões. E este reconhecimento, do ponto de vista de receita, não foi feito. Aí é só questões meramente contábeis. Segundo o que foi pontuado aqui, desculpa interrompê-la, porque senão eu perco até o Sem problema. Esse registro do prêmio ocorreu numa conta... Redutora. Numa conta... Redutora. Do ponto de vista contábil do COSIF, este lançamento não pode ser feito. Não pode ser feito. Para qual é só assim, se o senhor acha que algum técnico do Banco Central pode ter orientado o senhor Daniel Vorcara a fazer esse lançamento da forma, porque ele diz que foi orientado por um técnico do Banco Central a fazer esse lançamento dessa forma. O senhor concorda ou não? Pela ordem, excelência. Tá bom, desculpa. Tá bom. Eu vou passar, então, só para os pontos. Consta do relatório, está registrado no relatório, sessões de carteiras que foram intensificadas, né, e que havia um agravamento na questão no risco de liquidez do Banco Master. Numa busca, foi encontrado um documento, um registro de uma reunião, e o Banco Master e uma das diretoras do BRB fala que, se os ativos do Banco Master não fossem comprados, o Banco Master iria quebrar. O senhor, não sei se eu posso perguntar isso, se essa crise de liquidez ela foi aplacada a partir dessa solução da Tirreno que foi apontada, e se não tivesse existido a Tirreno, a liquidação ela teria sido antecipada? Perdão, Excelência, aí, de fato, um juízo, eu diria que uma questão talvez mesclada, né? Há uma parte que é um juízo objetivo, uma parte que é um pouco especulativa, né? O que ocorreria caso o Tirreno não existisse. Mas, assim, eu não como teria... foi constatado? Então, assim, como foi constatada essa crise de liquidez? Porque isso está no... Isso eu posso perguntar, né? Sim, obrigado. Eu tenho do ponto de vista, porque para a gente que está no dia a dia, é fácil explicar esse tipo de coisa. Primeiro que deve se pontuar, não é normal, uma instituição financeira que não tem liquidez. O que é não ter liquidez? Ativos líquidos para fazer face às suas obrigações. A crise de liquidez do Master era muito clara. Ele já tinha, como também de conhecimento, ingressado, como a gente gosta de dizer, no compulsório. Ou seja, ele não estava conseguindo cumprir o seu compulsório. E tem um processo administrativo em curso pela não cobertura do compulsório. Você poderia explicar o que é o compulsório, por favor? Claro, o compulsório é quanto os bancos, em função da sua captação em depósitos à vista, o depósito a prazo, o depósito de poupança, tem que guardar, deixar parado no Banco Central. Isso que é depósito compulsório. Tá? Depósito compulsório. Então, e tem um processo administrativo sancionador em curso nesse sentido do processo sancionador.
Ou seja, ele não tinha ativos líquidos, mas títulos públicos para fazer face às suas obrigações. A pergunta central é: como alguém que não tinha liquidez poderia gerar tanto crédito nessa magnitude para ceder ao BRB? Essa é uma pergunta, do ponto de vista desse mercado financeiro, de lógica. De lógica, é como você pode gerar tantos créditos sem ter liquidez. E isso, obviamente, como supervisores, levanta um alerta e necessita-se aprofundar nos trabalhos. Este é o ponto que tem. Eu posso perguntar? Claro, sem assim, problema. Essa questão dos créditos, né, que foram que surgiram, né, e, enfim, foram emitidos pelo Banco Master, em todo esse contexto da Tirreno e parceiros, né, o BRB, por exemplo, o Banco Central, para identificar, ele seguiu um procedimento de auditoria muito sofisticado, etc. Começou em janeiro, não sei em que momento que esse alerta apareceu, acredito que tenha sido em janeiro ou fevereiro, que é quando inicia, né, essa transação mais frequente. 20 de março, 20 de dezembro e 26 de dezembro são as duas carteiras primeiras da DPI. Certo. São duas. E aí também, porque... Desculpa, eu só responder as datas, porque as datas são importantes e a formação das carteiras também são importantes. E aí, por um procedimento tradicional, o que foi nos falado aqui pelo PRB, que pelo um procedimento tradicional de como é que chama? De governança, de análise de due diligence, todos esses aspectos, não seria possível constatar a falsidade e a insubsistência desses créditos. E sendo aplicado, foram aplicados diversos, diversos passos, Isso, né, técnicas de auditoria. O senhor acha que outra instituição financeira adquiriria esses créditos da mesma forma, ou o senhor acredita que os procedimentos tradicionais de compliance, se corretamente aplicados, teriam identificado essa fraude? Como auditor de carreira, aplicando técnicas, eu tenho certeza que a governança do BRB deveria ter identificado. Não tenho dúvida disso. Aplicando-se técnicas, é possível a identificação da existência ou não dos créditos. A falha na governança do BRB, e é tanto que o time da supervisão inquiriu muito o BRB em vários ofícios, que a gente chama de requisições de auditoria, acerca da geração dos créditos. E ainda gostaria de fazer mais uma pergunta. Posso? Essa questão de identificação através de mecanismos normais, né, de governança. E aí eu gostaria só de esclarecer um ponto também em comparação com o que veio na medida prudencial, porque na medida prudencial tem um ponto que especifica que o BRB ele não tinha capacidade de internalização dos ativos que eram adquiridos do Banco Master. E esses ativos que eles não internalizaram eram essas carteiras, pelo que eu entendi, que ele não internalizava. No entanto, o presidente Paulo Henrique nos pontua, no momento da oitiva, que essas internalizações elas não acontecem, que, na verdade, ele fazia um acompanhamento das carteiras por um documento que era encaminhado pelo Banco Master, por um extrato impresso pelo Banco Master, que a gente já viu que ele tem uma conta com extrato impresso que não tinha saldo. Então, assim, um extrato, enfim. E eu gostaria de saber se é esse o acompanhamento do fluxo financeiro de carteiras. Eu entendo, claro, perfeitamente.
o tempo de internalização. É normal que, quando você faz aquisições de carteira, você não faça o processo de internalização. Isso é normal no mercado financeiro, mas você precisa ter toda uma gestão de risco, de acompanhamento para tanto. No ponto específico do BRB, como eu não faço auditoria direta na instituição financeira, ou seja, são os meus supervisores, eu não tenho o detalhe de como se processa no BRB. Então, é por isso que eu não vou me aventurar aqui em responder do ponto de vista da internalização do BRB, porque é um detalhe operacional. Aí é mais específico com o meu time de supervisão que acompanha a instituição. Dado que eu gosto sempre de ressaltar, eu acompanho 1.850 instituições no Brasil. Eu imagino. Só que esse ponto é um ponto muito... E, obviamente, nós temos todo o prazer de fornecer depois a informação, não tenho dúvida. Não, eu posso, assim, o ministro já autorizou a fazer ofícios, né, para os órgãos públicos, então eu vou encaminhar essa pergunta só para a gente ter conhecimento do procedimento em si, operacional relativo à internalização dos ativos, né, e se eles não foram internalizados, por que não aconteceu pelo menos essa internalização formal, né, da forma correta, digamos assim. E com devido respeito, só deixando claro, a gente precisa pontuar assim, é a internalização das sessões de crédito. É porque depois do fato, da apuração e da identificação pelo Banco Central e questionamentos ao BRB, ele passa a fazer um processo de internalização de ativos do master em troca dessas carteiras. Só para a gente pontuar em que momento nós estamos conversando. Tá. Eu vou precisar que o senhor me explique novamente essa parte. Não, então deu um nó não, aqui, vamos desculpa. do ponto de vista de quem está no dia a dia, é simples. A aquisição das sessões, normalmente, ele compra o ativo sem com obrigação, porque é outro também detalhe importante, porque isso gera custo de capital, então, comprou sem coobrigação. Ao comprar sem coobrigação, isso geralmente a cobrança fica em quem cedeu o crédito. A instituição que compra o crédito tem todo um mecanismo de acompanhamento do recebimento dos créditos. Isso é um modelo normal. Agora vamos passar para a fase de quando se descobre que os créditos são inexistentes. Aí, nesse momento, o BRB começa uma empreitada para resolver o problema. Qual a saída? Vamos buscar ativos dentro do balanço do master para fazer face a este evento da inexistência de crédito. E, neste momento, é que o Paulo Henrique, e aí porque tem os documentos nos autos, o Paulo Henrique começa uma empreitada de internalizar ativos. Isso, e aí ele fornece as informações no dia 18 de junho de 2025, um ofício direcionado a mim e ao Bellini, diz que começa a fazer um processo de diligência para internalizar os ativos, ou seja, ele começa a buscar ativos dentro do balanço do master frente ao problema. E só pegar o ofício seguinte, aí em 8 de julho de 2025, através do ofício Presi 2025-061, o BRB fala que está internalizando novos ativos. Aí ele pega crédito cesta, cartão benefício, CRI, FI, títulos do exterior, ações, cotas. Então, neste ofício aqui, o BRB diz: estou internalizando novos ativos frente às carteiras adquiridas do master dado como inexistente.
tem um ponto relevante aqui. No curso do processo, ele não consegue internalizar tudo, chamar todos ativos, trocar, deixar mais fácil, trocar todos os ativos com o master. E, nesse sentido, também atendendo ao pedido do Ministério Público Federal e do juiz da 10ª Vara, a gente levanta quanto, de fato, ele conseguiu internalizar e o que ele não conseguiu internalizar. E está nos autos, aí, a nossa resposta ao pedido do ministro, a gente mostra claramente que ainda da Tirreno dentro do balanço do BRB tem mais de 2,4 bi, mais ou menos. Deixa eu só, na apresentação do próprio BRB aqui, 2,3 bi ainda de Tirreno. Faltando, né? Ou seja, diria, de Tirreno que não se conseguiu trocar as seções da Tirreno por ativos possíveis dentro do master. Ou seja, não tinha mais ativo dentro do balanço do master possíveis de troca. E isso nós respondemos ao ministro Dias Toffoli com o ofício do procurador-geral aqui. Para explicar, pela ordem, perdão, havia uma determinação da 10ª Vara Federal, a pedido do Ministério Público, doutor Gabriel, para que fizéssemos uma auditoria nessa carteira que foi substituída, a carteira do Banco Master, que o Banco Master ofereceu em substituição aos créditos insubsistentes, uma auditoria levando em conta o ano de 2025, em que teriam ocorrido essas substituições, e também olhando o ano de 2024, outras sessões que haviam sido feitas pelo Master para o BRB. O Banco Central começou a fazer esse trabalho, sobreveio a vocação do processo para a Suprema Corte. O ministro Dias Toffoli, na decisão de que fomos intimados, ele primeiro diz que ele passaria a fazer a supervisão do inquérito e que aquelas decisões anteriores da 10ª Vara, entende-se, não deveriam ser levadas em consideração, mas, nessa mesma correspondência, ele pede para que o Banco Central aporte elementos que ajudem a esclarecer os fatos. Então, essas auditorias que já estavam em curso por dever de ofício do Banco Central e que serviriam para atender a 10ª Vara foram, então, concluídas e direcionadas para a Suprema Corte. E aí, se puder complementar, neste ofício tem um relato do Banco Central, a gente deixa claro que deve-se provisionar quase 2,6 bi de Tirreno dentro do balanço do BRB, porque 2,2 bilhões originários da Tirreno e tem mais 580 milhões que não foi recebido da Tirreno. Então, aqui já tem quase 2.700 bi de provisão. E a gente também, em virtude da qualidade dos ativos que o BRB conseguiu buscar no Master, a gente também está ponderando que faltam mais, tem que ser feita provisão de mais 2,2 bilhões. A dimensão da provisão dentro do balanço do BRB será de elevada monta. Será de mais de 4 bilhões, né? Que é mais de 5. Mas a probabilidade é que seja a reunião com o BRB se dará no dia 7 de janeiro para entregar ao BRB o tamanho do ajuste. A probabilidade é que seja mais de 5 bilhões de ajuste. Sim, mais de 5 bilhões. Né? Isso. E aí também, nesta toada, também a gente pergunta para o BRB, no dia 18 de novembro de 25, quais as ações em curso. No dia 21 de novembro de 2025, ofício conjunto de FIC de VAR 2025-02, ele responde e fala das carteiras inexistentes da Tirreno e da necessidade de provisionamento.
como também em reunião com o presidente do BRB, este também traz informações para o Banco Central, também no curso desse trabalho, de que o tamanho da provisão é do montante que a Vossa Excelência acabou de dizer, que a probabilidade é muito grande de 5 bilhões. Sim. Houve uma determinação de que parasse de fazer as investigações determinadas pela 10ª vara e depois só vai estar continuando porque foi pedida uma nova aqui. Na verdade, nunca houve paralisação das investigações, inclusive foi convalidado os atos passados. Né? Não há nenhuma determinação de suspensão da investigação, nem de declaração de nulidade de qualquer ato que for praticado. Então, fique bem claro isso aí. Né? Pela ordem, eu, de fato, não me expressei bem, peço desculpas a Vossa Excelência, de fato. O que eu quis dizer é que os resultados não deveriam ser direcionados à 10ª vara, e sim à Suprema Corte. Tem razão, Excelência. Obrigado. Por favor. Então, até agora, já se tem esse montante de 5 bilhões consolidados, aproximadamente 5 bilhões consolidados. Existe probabilidade de que esse montante seja ampliado, porque continua um trabalho de verificação. Então, esses 10 bilhões que foram apontados ao Bacen nesse ofício, eles não estão corretos, são supervalorizados, né? Provavelmente o preço pode ter sido dado pelo próprio master, mas não se configura. Uma outra questão que me chamou a atenção, e o doutor o Paulo Henrique, tentou me explicar isso, eu tive uma dificuldade grande, porque quando a gente analisou todo o relatório, analisou os documentos, e a gente encontrou esse montante de substituição de 10 bilhões, logo em seguida veio uma dívida, assim, 10 bilhões, veio em seguida um reconhecimento de dívida por parte da Tirreno, que seria feito para o Banco BRB de 7 bilhões, de mais 7 bilhões. Então, eu entendi que ele tinha pegado, o que eu entendi foi que ele teria pegado 10 bilhões de substituição, mais 7 bilhões, ele ainda receberia mais, então ele receberia, ao invés dos 12 bilhões que ele tentava substituir, 17 bilhões. Isso foi uma coisa que me chamou um pouco de atenção. Existe alguma justificativa contábil? Sim, existe justificativa contábil. Dada a qualidade do crédito que ele estava recebendo, era natural que ele pedisse mais valores para prováveis perdas. Um exemplo, eu posso trazer um exemplo muito claro. Um CRI. Ele pegou um CRI estruturado da Wish. Dá um exemplo. Desculpa. Obrigada. Desculpa, porque no nosso caso, CRI e FI fica fácil, já está fácil na nossa cabeça. No caso desses CRIs, cotas de FDIC, ações via fundo, tem um risco vinculado. A precificação é outra. Então, o que o Paulo Henrique fez? Do ponto de vista que ele explicou para a gente. Ele falou, não, a obrigação era de 12, eu vou a 14 porque eu posso fazer provisões de 2, porque tenho dúvidas acerca da qualidade dos créditos. Eu só vou dar só um exemplo aqui, de um ativo. Títulos com RED estruturado do exterior, que está no ofício do dia 8 de julho de 2025, do BRB, na página 3. Esses títulos no exterior, de 1,8 bi, é um bom exemplo do que você pode fazer uma provisão. Porque, na hora que o BRB foi procurar fazer a diligência, se existia ou não
estes títulos, ele não conseguiu. Ele pegou antes de fazer, então, a due diligence. Então, essa diferença é porque Isso. não foram, não houve a compliance nos títulos que estavam sendo substituídos. Quando você faz trocas de ativos de uma forma muito rápida, a probabilidade é que você adquira créditos de qualidade mais baixa. Isso é natural. E aí se vai fazer diligências. Neste momento, o BRB está fazendo novas diligências. E é por isso que, no nosso ofício ao Supremo, relatando isso, a gente deixa claro que o BRB deve fazer ajustes integral imediato de 2.600, deve fazer ajuste que nós chamamos a valor justo do ponto de vista contábil de mais 2.200 e deve revisar a metodologia do risco de crédito. Eu vou falar de PD e LGD, é probabilidade de default e nível de perda das carteiras adquiridas. E aqui é importante dizer isso, que aqui a gente está dizendo, traduzindo para um bom português. Nós estamos dizendo, você tem que aplicar a resolução CMNE 49. Eu adoro falar IFRS 9, tá? Então, por favor, 4966, aplicação do IFRS. Nós estamos dizendo assim, olha, falta mais provisão. Isto está dito no ofício que a gente manda para o Supremo dialogando. Tá? Agora, só com relação aqui à medida prudencial, ela continua vigorando, né? Então, o BRB ele continua impedido de adquirir novos créditos de instituições financeiras. Me foi dito que o meu olhar, e o olhar do Ministério Público também, teria sido um olhar muito severo com relação à aplicação da medida prudencial, que, na realidade, para quem é do mercado, a aplicação dessa medida não representa, não teria um significado extremo, não justificaria uma medida cautelar, a aplicação de, enfim. Mas, porém, de fato, no meu olhar leigo, quando eu penso que, por exemplo, durante toda a gestão do senhor Paulo Henrique, não foi aplicada nenhuma outra medida prudencial no tamanho desse prejuízo, que vai ser bilionário, aparentemente, relativo a essas carteiras, eu entendo que seria uma medida grave, não sei. E aí eu gostaria de entender um pouco melhor o significado para o Bacen da aplicação de uma medida prudencial. A medida prudencial, uma 4019, é uma medida drástica para a instituição financeira. Como a gente chama, aplicar uma 4019, nós já esgotamos tudo. Por quê? Quando você aplica uma 4019 para uma instituição e fala assim, você não pode operar mais em crédito consignado, é uma medida muito dura. Quando você diz, você não pode comprar mais crédito nenhum de instituição financeira, é uma medida muito dura, porque você está interferindo diretamente nos negócios da instituição financeira. A 4019 é assim, é algo que só se aplica diante de casos graves. Eu estava aqui há poucos instantes conversando com o doutor Cristiano, que foi um dos autores da 4019, e que replicou a 4019 na Lei 13.506, que também é uma inspiração da 4019, são medidas drásticas perante ações financeiras. Não é, e aí tem que deixar claro, não é normal a aplicação de 4019 no âmbito do Banco Central. Mas, em casos necessários, a gente aplica, porque é uma medida dura. Eu tenho só mais uma pergunta. Depois vou passar para os doutores, eles com certeza sempre têm algo a acrescentar. Porque foi uma pergunta que foi realizada para todos os investigados, né? E das interferências de possíveis
interferências políticas para que o Banco Master fosse liquidado. Gostaria da opinião do senhor, se houve alguma interferência política para essa liquidação. Houve ou se não houve uma interferência política e de quem teria feito essa interferência política. Ainda assim, eu gostaria de levantar uma questão de ordem, Excelência, com sua permissão. Se bem entendo o objeto do inquérito, se bem entendo a decisão que o ministro Dias Toffoli proferiu em resposta aos embargos de declaração do Banco Central, o objeto desta diligência é restrito à cessão de carteira do Banco Master para o Banco BRB. A liquidação, ela não apenas é um fato posterior, como é um fato desconexo. Entendo que não é objeto do inquérito e posso, inclusive, dizer com certeza que não tivesse ocorrido a liquidação, se uma solução tivesse sido encontrada, o objeto do inquérito não sofreria mudança alguma, porque é um universo fático distinto, já estava executado, os atos de execução já haviam ocorrido, os reflexos para o bem jurídico tutelado já tinham se exaurido, enfim, já tinham se produzido, não se exauriram, porque, enfim, eles impactam balanços de instituições financeiras. Eu justifico a minha pergunta, porque foi falado aqui que essa medida prudencial ela foi uma forma de fazer com que o BRB desistisse da compra. Então, é por essa questão que isso foi trazido, e como o ministro fez essa pergunta para todos, eu sei que o senhor não é investigado, tal, o contexto é totalmente outro da presente oitiva, mas só para esclarecer, porque o que eu ouvi agora foi um contexto de perseguição, de que houve um ajuste de grupos interessados numa eventual liquidação, quando aqui o que aparentemente ocorreu foi uma avaliação técnica. Estou extremamente à vontade de responder. Doutora Janaína, eu vou só repetir o que a senhora falou, que para mim é importante. A aplicação da medida prudencial foi datada de... Está aqui, só um instante, é outubro, 14 de outubro de 2025. E a negativa da aquisição do BRB é datada de... setembro. Ou seja, a gente consegue demonstrar que a medida prudencial foi depois da negativa da aquisição. Então, não tem nenhuma conexão da aquisição do BRB pelo Master e aplicação da medida prudencial. Então, isso é importante deixar bem clara a questão temporal. Que eu tenha conhecimento como diretor de fiscalização, eu não conheço, não recebi nenhuma pressão em termos de liquidar ou não liquidar de autoridades da República. Não tenho conhecimento. Meu trabalho, dado o contexto de 1 ano de acompanhamento da instituição financeira, do que eu historiei muito bem aí para o TCU, isso é um trabalho normal da supervisão, e é importante pontuar que, à luz da Lei 9447, artigo 5º, eu vou fazer questão de ressaltar o artigo 5º, todos os itens do artigo 5º, no caso em tela da liquidação, que não é objeto aqui da comunicação, foram observados. Não vou tomar muito tempo. Boa noite, doutor Ailton, doutor Cristiano, doutor Erastos. Eu vou fazer uma primeira pergunta que eu fiz tanto ao senhor Vorcado quanto ao Paulo Henrique, diz respeito à substituição. O senhor já disse aqui que essa substituição feita de uma forma rápida tende a uma troca por coisas de menor qualidade. Em termos de liquidez, nós estávamos falando, em tese, de créditos de consignados, que tem uma liquidez muito maior do que os que o BRB recebeu.
É possível fazer um cálculo, entre aspas, do quanto de liquidez, comparando as duas carteiras, se perdeu? Ou em outras palavras, para não ficar especulativo, os títulos que foram substituídos, eles têm liquidez menor do que os títulos originais? Eu tenho tranquilidade em responder a pergunta, doutor. Eu não tenho dúvida que os créditos recebidos pelo BRB, a qualidade é inferior. Se fosse carteiras de cessões normais, se a carteira fosse legítima, eu não tenho dúvida que a liquidez seria outra, porque quando você recebe determinados fundos que estão também na nossa resposta, direcionados ao BRB, fundos Kira, Cartgos, NAB, Mar, Geto, Trevi, Brasil Health, CRIs de LCA, Laguna, Cumbuco, Praias Resort, BV Exclusive, são ativos de baixa liquidez, de dificuldade de desfazimento. Isso a gente também consigna na resposta ao Supremo. Porque a pergunta tem um motivo muito claro, porque o senhor Vorcaro insistiu, olha, não houve prejuízo, porque nós trocamos um crédito por outro e a coisa se liquida. Isso me parece estar claro na própria determinação que o Banco Central tem discutindo de contabilização por conta dos valores desses créditos. Tem uma dessas operações, salvo engano, é de um fundo avaliado em 2 bilhões com ações da Ambipar, que hoje certamente não vale, né? Sabe lá quanto ele vale hoje? Eu poderia só fazer uma pequena observação, dado que o senhor pontuou os títulos da Ambipar, os tesauros com RED estruturado eram também garantidos por operações da Ambipar, por isso da dificuldade de internalização. Tem muita coisa da Ambipar e que serão ajustados. A sua observação condiz, do ponto de vista contábil, corretamente, ou seja, são ativos de baixa liquidez. E aí, só para encerrar, também foi muito falado aqui, e aqui não é uma questão especulativa, na verdade é uma questão que eu gostaria que o senhor explicasse, porque, num determinado momento do interrogatório do senhor Vorcaro, ele parecia descrever uma situação até de RAET, como se o master tivesse submetido a uma RAET. Não, eu falava todos os dias, o Banco Central todos os dias supervisionava minhas operações, ele sabia de todos os créditos que eu comprava. Como é que funciona, estou sendo de uma forma sintética, obviamente, como é que funciona essa supervisão do Banco Central, especialmente, se eu bem entendi, uma carteira que nem foi lançada no SCR. Os créditos comprados da Tirreno, eles não chegaram a ser lançados no SCR, ou foram? Essa é uma pergunta, vou responder por partes. Vou responder primeiro a carteira da Tirreno. A gente só conseguiu identificar porque o BRB inseriu no SCR. Então, é da natureza. E, neste momento, nós estamos tendo uma dificuldade gigantesca do que fazer com os créditos de Dona Maria, que está solicitando no Banco Central o seu SCR, ela está endividada sem ter a dívida. O que eu faço com esses créditos? Tem uma discussão técnica dentro do Banco Central, dado que Dona Maria não pegou o crédito, mas está no SCR. Esse é o primeiro ponto. A pergunta, a primeira parte da pergunta era o acompanhamento. Apesar do Master ser um típico, que nós chamamos S3, uma instituição de médio porte, dada a crise de liquidez do Master, e com 80 bilhões de ativos totais, o acompanhamento por parte da supervisão era fundamental para entender a liquidez. Para pontuar isso claramente, um banco de 80 bi tem liquidez de 3 bi, 4 bi títulos livres. O Master, antes da liquidação, só tinha 4 milhões de reais em caixa. Outro problema, as contas, as grades da UIL, pagamento da UIL, estavam sendo aí
muita dificuldade o pagamento. O acompanhamento era por causa diante da crise de liquidez. Se fechava ou não fechava o caixa. Agora fale, por favor, sobre a comparação com a RAET. É a mesma coisa com a RAET? Não, obviamente não. A RAET está no decreto, tem um rito específico, tem que ser decretado pela administração, pelo Banco Central, aprovado pela diretoria colegiada. Afasta toda a administração e o Banco Central indica o que nós gostamos de dizer, um raeteiro para administrar a instituição. E, apesar de não ser objeto aqui do debate acerca da liquidação do Master, no caso, mais uma vez, para dar concretude à Lei 9447, o artigo 5º, e diante da possibilidade de venda da UIL, nós decretamos um RAET. Então, por favor. Só tirar só mais uma dúvida que eu tenho. Os ativos de carteira que foram comprados, né, com essa questão da Tirreno, eles seriam equivalentes, no meu entender leigo, lógico, aos ativos da UIL, que aparentemente sobreviveu, né? Ou não? Existe muitos ativos da UIL dentro do balanço do BRB. A morte, se não for possível dentro do RAET, o prejuízo do BRB será maior. Por uma questão, aí explicando, doutora Janaína, muito simples. Isso é classe C e D da UIL. Quando o indivíduo, é tudo cartão de crédito, 7 a 11 milhões de pessoas. Quando Dona Maria não conseguir comprar mais com cartão de crédito, a probabilidade muito grande é que ela vai deixar, e aí é um juízo de valor, por favor, dentro das nossas, e nós observamos a experiência. A probabilidade é que Dona Maria não vai pagar o boleto do cartão, vai ter outro cartão e vai levar. Isto aqui é baseado na nossa experiência. E por isso é que, por juízo de conveniência e oportunidade da administração, resolvemos, a diretoria colegiada decidiu um RAET na UIL. Por favor. Não, jamais. Só para complementar, exatamente, porque o que se tentou passar aqui, que a supervisão significava uma retirada do poder de gestão. Não, de forma alguma. De forma alguma. Supervisão é supervisão, administração é administração. Quem tomou a decisão de trocar os títulos, quem tomou a decisão de montar uma carteira de terreno, de procurar outros parceiros, é o dono do banco. Aí nós temos uma clareza muito grande que a administração se pauta pela legalidade. Então, nós podemos jamais. Quando aplicamos uma 4019, deixamos muito claro qual era o propósito da administração. E jamais a gente poderia aplicar um RAET sem ter base legal ou decisão da diretoria colegiada. Aí seria um voto da diretoria de fiscalização para o colegiado. Isso nunca aconteceu. Obrigado. Doutor, o senhor tem mais alguma pergunta? Não? Eu vou passar agora para como foi feito. Os advogados de defesa tiveram a oportunidade de fala. Mas, assim, são testemunha. Então, vou encerrar mesmo. Encerramos mesmo. Então, Obrigado. Eles são liberados, né? Eu acho que algum interesse? Não. Nossa parte em relação ao Banco Central, liberados até. Não há qualquer necessidade de declaração do diretor. certo. Então, Acho que os agradeço. três são dispensados, a gente discute só a necessidade ou não da cariação. Ok.
Temos.